tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é palavras em formação. Isso mesmo, pessoal, a gente vai ver como se dá os processos de formação pelos quais as palavras são constituídas. O primeiro processo em evidência aqui é o processo de derivação. Esse processo acontece por meio do acréscimo de afixos ao radical de uma palavra. Lembrando só que afixos são termos que se unem a esse radical, porém fora do contexto de palavra, eles não possuem valor semântico nenhum. O que é in? O que significa re fora de um contexto de palavras? É óbvio que dentro da palavra, esses afixos eles acabam adquirindo aí um significado especial. Primeiramente, nós vamos ver o processo de derivação prefixal, que é justamente o acréscimo de um prefixo ao meu radical. Temos aqui o radical fazer, acrescentei o des na frente desse radical, ou seja, pré. É justamente por isso que nós chamamos de prefixo. Logo em seguida, temos a derivação sufixal, quando há o acréscimo de um sufixo ao radical da minha palavra. No caso de meninada, ada é o meu sufixo e ele tem valor de grupo, ele indica um grupo de meninos. Nós temos aqui a derivação que é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Percebam que nesse caso nós acrescentamos um prefixo e também acrescentamos um sufixo ao radical. Uma observação imensamente importante nesse caso. Percebam que quando eu escondo o meu sufixo, eu ainda tenho uma palavra existente na língua portuguesa. Da mesma forma, escondendo o meu prefixo, eu continuo tendo uma palavra existente na língua portuguesa. Essa é a regra básica para eu classificar a formação dessa palavra enquanto prefixal e sufixal. Mas isso é óbvio, professora? Não, não é óbvio não. Observem aqui o processo de derivação parassintética. Nesse processo, nós também temos um acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Pô, mas o que diferencia a derivação prefixal e sufixal da derivação parassintética? É justamente a composição e o produto dessa composição. Percebam que quando eu escondo o sufixo presente na palavra anoitecer, me resta uma palavra que não existe na língua portuguesa. Da mesma forma, se omitimos aqui o prefixo, me resta noitecer, outra palavra que não existe na língua portuguesa. Portanto, nós temos aqui um exemplo claro de derivação parassintética. Logo em seguida, temos a derivação regressiva. É isso mesmo, pessoal, é quando a palavra primitiva acaba regredindo para uma nova formação. Isso geralmente acontece com verbos. Por exemplo, a palavra primitiva, a palavra que deu origem à dança, é o verbo dançar. Percebam que houve uma regressão, houve uma diminuição dessa palavra? É nisso que consiste a derivação regressiva, na diminuição da palavra, formando uma palavra da mesma família. Temos também o processo de derivação imprópria. Esse processo ele é especial por quê? Porque nós só conseguimos percebê-lo se essa palavra estiver inserida num contexto de frase ou até mesmo num contexto de texto, ok? Observem a palavra verde nessas duas construções. Camisa verde. Claramente a palavra verde aqui é um adjetivo, pois caracteriza a camisa, o substantivo camisa. No exemplo posterior, temos o verde da floresta. Vocês sabem que toda palavra acompanhada de um artigo, essa palavra, mesmo que ela não seja na sua essência, ela se transforma num substantivo. Então, a palavra verde, que inicialmente ocupava o lugar de um adjetivo, passa a ser, no caso de o verde da floresta, um substantivo. Temos um outro processo super importante, que na verdade coopera para a construção de diversas palavras da nossa língua. Esse processo é chamado de composição.
Percebam que agora nós não tratamos de afixos, nós não falamos em prefixos, nós não falamos em sufixos, e sim de elementos que sozinhos já possuem significado próprio. Observem aqui a palavra guarda-roupa. A palavra guarda sozinha, ela tem um significado próprio. A palavra roupa sozinha, ela tem também um significado próprio. Da mesma forma que a palavra plano e a palavra alto. Ok? Então, o processo de composição, ele se dá pela união de elementos que sozinhos já possuem significado próprio, diferente da derivação anterior. Existe o primeiro processo que eu vou destacar de composição, é a composição por justaposição. Percebam que a própria palavra justaposição, ela é formada por um processo de composição por justaposição. Isso é fácil, isso ajuda a gente a gravar. Aqui nós temos a palavra guarda-roupas. Percebam que na união dessas duas palavras, eu acabo formando uma nova palavra, que designa o nome de um outro objeto, ok? E com essa união, não há nenhum tipo de perda fonética. Esse é um ponto extremamente importante, um ponto crucial, que vai inclusive me diferenciar do processo de composição por aglutinação. A união de palavras, ela se dá de forma bem perfeita, impecável, porém, nessa união, ocorre claramente a perda de um fonema. Ao unir as duas palavras, nós temos aqui a palavra planalto e não plano alto, ok? É claro que houve a diluição aqui desses dois fonemas para formarmos aí a palavra planalto. Dessa forma, temos outros processos extremamente importantes e que são incorporados aí na formação das palavras de língua portuguesa. Um deles é o hibridismo. O hibridismo ocorre quando nós nos apropriamos de palavras com radicais de origem diferente. No caso de automóvel, essa palavra ela é composta de dois radicais, alto e móvel. Alto é um radical grego, tem origem grega, e móvel é um radical latino, tem origem latina, um radical português, ok? Temos também processos de redução e abreviação. Eles ocorrem, pessoal, numa tentativa de diminuição da palavra para fluir melhor o contexto de fala e até mesmo o contexto de escrita, até o ponto que não prejudique o significado dessa palavra. Nós temos aqui a palavra moto, originária aí de motocicleta. Da mesma forma, temos a palavra foto, originária de fotografia, pneu, originária de pneumático. Então, é um processo que está muito presente dentro do nosso contexto de fala, nosso contexto de língua. A abreviatura, ela constitui uma necessidade de economizarmos tempo na hora de se escrever uma palavra, principalmente em contextos em que não há realmente espaço de escrita, como é o caso dos classificados de jornais. É muito comum percebermos a palavra apartamento escrita dessa forma, apto, ok? Depois temos a sigla. A sigla, pessoal, ela se forma a partir das iniciais de outras palavras. No caso, MEC, Ministério da Educação, no caso de DETRAN, Departamento de Trânsito. Atentem-se à regra de formação da sigla. Quando a sigla tem apenas 3 letras, é comum usarmos todas as iniciais maiúsculas. Quando nós temos mais de 3 letras, apenas a primeira letra é usada de forma maiúscula, ok? Percebam também que no contexto de sigla, é muito comum nós nos apropriarmos dessas palavras criadas no nosso cotidiano. Ninguém fala, vou ao Departamento de Trânsito regularizar a minha CNH. Todos falamos, vou ao DETRAN. Então, é como se a gente construísse uma palavra nova na nossa língua, ok? Posteriormente, temos o estrangeirismo. O estrangeirismo é quando nós nos apropriamos de palavras de outros idiomas, principalmente do inglês, para criarmos palavras que são extremamente usuais na nossa língua portuguesa também. Eu aqui cito 2 e não é por acaso. Shopping. Não temos um substituto viável da língua portuguesa para a palavra shopping. Da mesma forma, não temos uma escrita aportuguesada dessa palavra. Portanto, é comum utilizarmos dessa forma mesmo, como ela se encontra no inglês. Já a palavra shampoo,
ela tem uma forma toda aportuguesada. Quando isso existe, o correto é utilizarmos essa forma aportuguesada, ok? E também não temos nenhum substituto dessa palavra num contexto de língua portuguesa. É por isso que nos apropriamos tão bem dela. Por fim, temos a onomatopeia, um tipo de formação de palavra especial. É aquela palavra que imita um som, imita um ruído e dá, consequentemente, maior expressividade para um texto. Resumindo, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje foi palavras em formação. Vimos os dois principais processos, o da derivação, o da composição. Vimos também alguns processos especiais, hibridismo, abreviatura, abreviação, sigla, estrangeirismo e onomatopeia. Eu espero tê-los ajudado, foi um prazer auxiliá-los nessa aula. Muito obrigada. Se vocês quiserem tirar uma foto do quadro, fiquem à vontade. Valeu, pessoal!